mais alto e mais... Pronto, tá dando certo aqui. Então, vamos lá. Hoje, na aula de hoje, nós vamos usar o livro, página 120, continuação aí, onde tem essa parte em azul, que fala sobre que o teatro, ele acabou se alastrando. Surgiu, só lembrando um pouquinho para vocês, vamos só relembrar pouca coisa, surgiu na Grécia, certo? O teatro teve surgimento na Grécia, com o objetivo de cultuar, né? Cultuar o deus Dionísio. E fora isso, nós tivemos a participação dos filósofos gregos, Ésquilo, Sófocles, Eurípides e Aristófanes. E hoje nós vamos ver que o teatro ele não ficou somente na Grécia, ele conquistou todos os romanos. E o local onde era apresentado os espetáculos, as apresentações, também era palco para muitas outras coisas. Então, vocês acompanham aí, tá certo? Parte azul do texto embaixo. Depois da Grécia, o teatro conquistou os romanos. Os anfiteatros não pertenciam apenas aos povos e atores de Roma. Eles também eram palco para os gladiadores, lutas de animais, espetáculos acrobáticos e outras apresentações públicas. Pessoal, inclusive, dentro dessas apresentações públicas, se vocês estão conseguindo ver a imagem aí, aqui embaixo nós vamos ter a imagem de um leão e pessoas recolhidas ao canto. Uma dessas apresentações era a perseguição contra os judeus, contra o povo de Israel. E muitos eram lançados ali dentro. Esses espetáculos aconteciam no Coliseu Romano, que é esse local aí aqui de cima, Coliseu Romano, essa estrutura. E dentro acontecia essas apresentações, tanto do teatro como em outras ocasiões, lutas de gladiadores, inclusive tem alguns filmes, né, que retrata isso. Eu acho que o filme mesmo, Gladiador, acho que esse é o filme, passa essa cena de lutas de gladiadores dentro desse local, né? Um filme bem interessante. E nós temos aqui essa apresentação que era feita para o povo, onde reuniam famílias de pessoas que seguiam a Cristo, e eles eram lançados aí dentro devido a essa questão religiosa e se caracterizava como uma perseguição, mas havia sim esse acontecimento dentro do Coliseu. Então vocês podem ver aí essas imagens que está retratando exatamente o que nós estamos vendo aqui. Destacaram-se nessa época dois dramaturgos se destacaram, que foram Plauto e Terêncio. Plauto ele foi considerado o maior comediográfico da Roma Antiga, pois ele introduzia elementos como canto e dança e enredos que eram baseados em casos de amor, confusões de troca de identidade. Naquela época, as mulheres não participavam do teatro, eram apenas os homens. E os homens, sim, eles interpretavam a parte feminina, utilizando as máscaras. Então, as máscaras serviam para isso, certo? Para que eles pudessem se caracterizar, mostrar suas expressões e também a sua forma de vestir, para dizer qual gênero ele estava representando. E aí vai surgir Plauto com a frase dele: nada existe de mais miserável que o espírito do homem que está consciente do mal que faz. Nós sabemos que existem pessoas que fazem coisas horrendas, são conscientes do que fazem e mesmo assim não se arrependem, né? Não voltam atrás ou não mudam de opinião. Então, Plauto ele vai dizer isso aí, certo? Que é uma pessoa pobre de espírito, digamos assim. E também vai surgir Terêncio. Eu sou homem e nada do que é humano me é estranho. Porque ele quer dizer, porque tudo que provém do homem, como ele, por ser homem, ter essa natureza de homem, homem o quê? Ser humano. Então, tudo que surge do ser humano, para ele não é estranho. É de se esperar de tudo, né? É de se esperar de tudo. E aí, mais embaixo, vocês vão ver que Terêncio, ele procurava assuntos relacionados à nobreza romana, suas obras eram escritas em versos e seu estilo era puro, ou seja, era único, certo? Era somente dele. Continuando os nossos slides, vocês estão entendendo até agora?
Digam se sim, se não. Sim. Ótimo. Se tiver alguma dúvida, vocês falem, tá bom? Nós temos também aí, ó, com o tempo, saindo da Idade Antiga, passando para a Idade Média, nós vamos ter aí o surgimento dos saltimbancos, que eram artistas populares. Eles improvisavam suas apresentações nas ruas. Como é que é? Saltimbancos. Saltimbancos. Vamos dizer assim, foi o surgimento das primeiras pessoas que trabalhavam em circo. Então, digamos que os saltimbancos foram as primeiras pessoas de circo, os primeiros circenses, né? Vamos dizer assim. Então, eles apresentavam nas ruas, eles improvisavam, certo? Eles iam para as praças e ali eles improvisavam uma cena. E eles utilizavam muito esse lado cômico. Eles gostavam de fazer com que as pessoas elas se divertissem com suas histórias. E outra, eles não queriam saber se da igreja está ali interferindo no que eles faziam. Porque como eles não estavam... Acho que tem alguém chegando. Oi, Sara, boa tarde. Eu já estou... Oi, boa tarde. Já estou aqui adiantando, certo? Eu falei já sobre os locais onde era apresentado o teatro, que era o Coliseu Romano. E estamos na página 120 do livro, tá? Unidade 1 ainda, volume 1. Onde eles apresentavam os espetáculos, que haviam também lutas de gladiadores e haviam outras atrações públicas, né, para eles. E, gente, um detalhe, nessa época aqui surgiu a política do põe em circo, que aí vocês vão dar uma pesquisadinha depois, vocês vão me dizer o que realmente era essa política do põe em circo. Aí, com o tempo, vai surgir Plauto... Licença, tinha que falar aí a página de novo? 120. 120, Beleza. página 120. Com o tempo vai surgindo Plauto e Terêncio, que vão dar mais um ânimo aí no teatro romano, com o seu lado cômico e o lado realista. Plauto utilizava muito a comédia e Terêncio utilizava a questão realista, trazendo aí para a nobreza romana. E também, saindo da Idade Antiga, passando para a Idade Média, que foi onde você chegou, Sara, nós vamos ter aí o surgimento dos saltimbancos, artistas populares. Vamos dizer que eram artistas de circo, certo? Eles tinham a finalidade de ensinar os fiéis sobre a Bíblia, porém, nesse período, no caso na Idade Média, a igreja tinha essa finalidade. Mas nesse período, os saltimbancos vai surgir aí, trazendo outros gêneros, certo? Eles eram criativos. Que existia banco naquela época? Não era banco, não era banco. Saltimbancos é porque esse era o nome que eles davam a pessoas que faziam essas apresentações improvisadas, tá? Boa tarde, Elô. Boa tarde. Depois você dá uma olhadinha, meu bem, no vídeo que ficar, tá certo? Que eu já estava adiantando uma parte aqui. Falei das apresentações de teatro, falei sobre Plauto e Terêncio e agora eu estou falando sobre saltimbancos. Então, voltando para Marcos. Marcos, não é que existiam bancos. Era que eles utilizavam desse termo para dizer que eles eram acrobatas. Então, vamos dizer assim, que saltimbancos seja a junção de saltos e bancos. Eles saltavam os bancos. Bancos das praças, eles utilizavam os próprios bancos para fazer acrobacias, eles apresentavam suas danças, sua apresentação artística de forma improvisada, sua cena, seu ato, apresentava algo diferente para o público. E eles apresentavam isso nas praças. Eles também podiam apresentar dentro dos reinos, né? Mas eles eram convidados para fazer aquilo. Enquanto isso, eles faziam isso mesmo ao ar livre. E eles não gostavam eles não aceitavam interferência da igreja, porque nessa mesma época a igreja utilizava o teatro para poder ensinar o povo sobre a Bíblia e para converter os fiéis, vamos dizer assim, né? E os saltimbancos usavam de sua imaginação, de sua criatividade, para mostrar coisas do dia a dia.
Tanto que, se vocês forem pesquisar, teve uma novela que utilizou, inclusive, essa parte aí, que aconteceu na Idade Média, a novela A Terra Prometida. Tem umas cenas que mostram os saltimbancos nas praças para poder chamar a atenção do rei. E lá ele ouve falar sobre esse grupo de pessoas artísticas que estavam na rua e convida para o seu reinado, para o seu palácio, e ali eles acabam apresentando mostrando suas apresentações. São diversas coisas: dança, o canto, representação do dia a dia. Como eu disse a vocês, gente, o teatro, a ferramenta principal do teatro é a observação. A gente, para poder reproduzir algo, primeiro a gente observa, certo? Porque como eu posso reproduzir algo ao qual eu não observei em relação àquilo? A não ser que seja uma criação própria, não é isso? E mesmo assim a gente ainda fica matutando na cabeça como é que vai ser feito, não é verdade? Então, acompanhando aí, ó. Artistas populares que improvisavam apresentações em ruas, praças e feiras das cidades medievais. Os primeiros registros sobre palhaços datam de cerca de 4.000 anos atrás. Embora desde sempre tenham havido quem se dedicasse à arte de fazer os outros rirem. Digamos que os saltimbancos foram os primeiros artistas de circo, certo? Para vocês entenderem melhor. E eu já estou na página 121. Existia palhaço? Palhaço porque Como assim palhaço? É porque eles faziam as pessoas rirem. Então, se caracterizavam aquela pessoa de palhaço por estar fazendo a pessoa sorrir, por estar fazendo com que a pessoa... E da onde vem a palavra palhaço? Aí você vai ter que pesquisar na internet. Você pesquisa da onde veio a palavra palhaço. Aí você vai dar uma olhadinha e você vai ver de onde veio. Eu só sei que datam de 4.000 anos atrás, certo? Essas pessoas que faziam as outras rirem por meio de suas manobras artísticas. Página 121. Vamos lá? Essa obra que vocês estão vendo ao lado é uma obra feita por Pablo Picasso em 1905, de uma família de saltimbancos. Eram pessoas que não tinham um lugar fixo de morada, eles andavam de um lado para outro com as suas apresentações e ali eles ganhavam a vida, certo? Eles trocavam aquilo, vamos dizer assim, por um prato de comida ou por um lugar, né, para descansar, e ali eles ganhavam a vida deles, certo? Esse aí é apenas um retrato em 1905. Ou seja, estou no 121. Vamos agora para o próximo slide. Tem uma partezinha que fala aí lágrimas e risos. Eu estou aí, tá certo? Entre os gêneros... Que coisa feia. Mais feia, mais engraçada. Entre os gêneros teatrais estão a comédia. Vamos lá, por partes. A comédia, aqui está a comédia, certo? Como eu disse a vocês, as mulheres não participavam, apenas os homens. E os homens tinham que representar as mulheres por meio de suas características, certo? Eles se caracterizavam, utilizavam de máscaras ou até mesmo de outras coisas para representar esse lado feminino aí, tá bom? Aqui, ó, está representando esse gênero teatral, comédia. Nós também temos a tragédia. E logo mais aqui nós vamos ter a sátira. E por último, gente, nós vamos ter os dramas e os musicais. Nós sabemos que esses tipos de gênero, nós podemos encontrar no teatro, certo? Os principais vai ser comédia e tragédia. É tanto que as máscaras do teatro, se vocês forem ver, é um rosto sorrindo, um rosto triste, né? Porque é comédia e tragédia. E também nós temos a tragicomédia, que é a junção aí dessas duas características, desses dois gêneros. Tudo bem? Aí, continuando. Entre os gêneros teatrais estão a comédia, a tragédia, a sátira, o drama e os musicais. Dependendo dos assuntos, fatos ou acontecimentos da produção teatral, o público se alegra ou se entristece.
de acordo com o gênero que o autor utiliza na criação da história. Aí nós vamos responder essa questão aí. Qual gênero de peça teatral você mais gosta de apreciar e por quê? Aí agora eu vou querer ouvir de vocês. Qual é o gênero de peça teatral que vocês mais gostam ou que acham que se identifica? Podem dizer. Comédia. Ou ação. Que no caso a ação já vai ser mais para filme. O teatro mesmo a gente usa ou a comédia ou a tragédia. Um dos dois. Comédia. Marcos diz que é a comédia. Alguém mais se identifica com algum outro gênero? Tanto faz. Sara tanto faz. Então, se eu colocar Sara no meio de... Eu acho que foi Sara, espero que tenha sido Sara. Se eu colocar ela dentro, no meio de uma peça de teatro, né? Então, ali ela consegue apreciar tanto um quanto o outro. Eu, particularmente, adoro uma comédia. Até porque tudo fica bem mais bonito, né? E aí vocês vão responder qual é que vocês gostam e por quê, certo? 2 minutinhos para responderem aí. Marcos disse que era comédia e aí depois ele vai explicar por que é a comédia. Para mim é comédia, porque eu gosto bastante de sorrir e acredito que a comédia ela acaba até mudando, né, o humor da pessoa. Se você chegou lá triste, você sai tão feliz e isso é bom. Pronto, responderam? Pronto, pessoal? Hello? Oi? Responderam aí a questão de vocês? Tô quase. Ok. Eu coloquei os dois porque eu dei os dois. Ô, Kelly. Depois que a senhora pesquisar assim no YouTube, o Rony, a senhora vai achar muito engraçado. É o quê? É tipo um teatro, só que de comédia. Ah, então vou pesquisar depois. Os Rony, né? É. Ok. Então vamos lá, continuando. Passando da Idade Média já para o Renascimento, onde as ideias começam a renascer, ideias diferentes daquilo que a gente acreditava ser apenas seguir a igreja como um todo. Então o teatro vai deixar de ser perseguido pela igreja e surgirão teatros parecidos com os atuais que nós vemos hoje em dia, com palcos e plateia. Na Itália vai surgir um gênero chamado comédia dell'arte. Aqui está, vocês podem dar uma olhadinha aí, comédia dell'arte, que se traduz como teatro do profissional. O estilo da comédia, dessa comédia dell'arte, é caracterizada pelo uso de máscaras, improviso, comédia física e tipos de personagens reconhecíveis. Esta forma de arte colorida e extremamente teatral é baseado na interação de personagens de ações tradicionais em cenários improvisados, que facilitam o enredo cômico para se chegar a um clímax bem-humorado. Eles utilizam personagens que nós conhecemos, personagens, vamos dizer assim, do nosso dia a dia, peculiares, né, do nosso conhecimento, mas só que para que eles fiquem neutro, enquanto pessoa, eles utilizam máscaras. E ali aquele personagem ganha vida por meio do seu enredo, do diálogo que eles fazem uns com os outros. E aí acaba surgindo a comédia dell'arte. Podem observar essa imagem que vocês estão vendo aí embaixo, na página 121. É uma obra. Essa obra é o Teatro Justo e Comédia de Arte foram temas favoritos de Gillot. Então aí, Claude Gillot, um beijo de Deus para vocês. 1700... Ainda usavam esses negócios? Quem usava? Essas roupas? Não, esses veículos. Veículos, sim, esses que estão aqui, as pessoas usavam sim. Nesse tempo aí, eles utilizavam desse tipo de veículo, até porque, Marcos, não havia coisas tão mais luxuosas, né? Hoje em Eu dia pensava nós que eles temos usavam moto. um cavalo, burro.
Também havia pessoas que levavam as outras desse jeito, mas também havia os cavalos. E ali esse aí decidiu representar assim, né? Essa charretezinha aí, onde uma pessoa levava a outra. Eu acho que deveria ser bem pesado, né? Imagina levar uma pessoa aí. Então, gente, já que nós terminamos... Ó, deu tempo, ó. Nós terminamos às 2h30. Vocês vão passar aí agora para a página 122. Nós vamos fazer uma discussão dela para podermos seguir na 123 e respondermos juntos, tá bom? Eu vou tirar aqui agora esse slide.